Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou falar sobre um texto interessante a respeito de homeschooling. Esse texto se chama A História da Educação Familiar no Brasil e é parte da tese de doutorado de William Marcos Botelho. Especificamente, a parte que eu estou tratando está no site Outras Palavras, em forma ali de texto, eu posso deixar o link para vocês. Antes de iniciar o vídeo, eu digo a você o seguinte, seja membro do canal. A gente está construindo séries de vídeos temáticas que só os membros podem ver. Hoje já há a série Entendendo o Normal e o Patológico, baseado num artigo do Vladimir Safatli para compreender aquilo que Georges Canguilhem está dizendo em sua obra. O grande objetivo é a gente conseguir comentar obras e autores em vídeos organizados de maneira racional, que sejam colocados nos detalhes, abordando cada pedacinho do que pode ser abordado do texto escolhido, e aí a gente consegue ter uma biblioteca de vários textos abordados, comentados, resenhados, explicados ponto a ponto. A gente acabou de fazer sobre o normal e o patológico, e a próxima série será sobre a microfísica do poder. Os vídeos sobre a microfísica do poder vão começar a ser publicados neste sábado. Agora, iniciando de fato a respeito do homeschooling. A discussão do homeschooling, apesar de ser algo que acontece hoje, remonta à década de 90. Remonta à década de 90 e aos movimentos que haviam de famílias justamente para promover o homeschooling. O grande ponto ali era conseguir ensinar sem se atrelar ao Estado, ou pelo menos manter uma distância moral do Estado. O grande ponto era, então, eu vou educar o meu filho com a moral que eu quiser e o Estado não vai se intrometer nisso. Já em 2013, a situação continua andando e a Câmara Federal dos Deputados recebe algumas proposições de grupos organizados de famílias. Já em 2019, a PL 84 dá uma visibilidade um pouco maior à educação domiciliar e aos objetivos de quem buscava colocar ela em prática. É interessante que nesse momento diversas propostas anteriores são desarquivadas, passam a entrar em discussão, a PL passa a ser uma bandeira das famílias que desejam educação domiciliar. Hoje, com o apoio do governo Bolsonaro e da maneira como o nosso país está, o fluxo de opiniões que anda pelo país, é quase que assim, inevitável que num dado momento a educação domiciliar seja super regularizada e seja algo legal e tranquila de ser feita. A pandemia, inclusive, ela forçou a uma experiência de homeschooling, mas é uma experiência de homeschooling que evidentemente ainda depende do Estado, né, do professor do Estado, enfim, ainda depende de serviços que são públicos, mas a experiência de ficar dentro de casa foi meio que sendo pressionada pela pandemia. Mas aqui o ponto é o seguinte, o que o William vai colocar pra gente na tese dele? Essa discussão, na maior parte das vezes, é capitaneada por famílias de classe média, o corpo, né, das manifestações que se faz nas câmaras, enfim, justamente para a educação domiciliar é feito por pessoas de classe média, famílias de classe média, e feita também através do estímulo de setores empresariais. Esses setores empresariais, eles têm muito a lucrar com a educação domiciliar, vendendo técnicas, tecnologias, vendendo soluções para que a educação possa acontecer no seu limite mínimo e na regulamentação básica dentro de uma casa. E isso é uma discussão já muito antiga. A partir da década de 2010 já é possível perceber no Brasil grupos organizados com assessoria jurídica, justamente para colocar em pauta e dar destaque para a educação domiciliar, para aquilo que eles acreditam ser o correto, muitas vezes por questões religiosas, e em alguns momentos por questões que talvez não sejam religiosas, mas famílias de classe média alta que querem educar seus filhos, querem dar ali uma educação ultra especializada e ultra controlada para aquele que é a cria, né? E isso aqui já é possível perceber que o que está colocado em jogo é um tipo de intervenção principalmente de cunho moral. Até quando é feita por grupos religiosos,
casos, a intervenção é de cunho moral, né? A escola seria um lugar onde você não aprende a ser uma pessoa moral, não aprende a ter costumes morais, não aprende a ser um cidadão com um mínimo de civilidade, por exemplo. E esse tipo de intervenção, é necessário pontuar, é um tipo de intervenção que há anos vem esbarrando em políticas públicas e vem pressionando a caminhos contrários. O Plano Nacional da Educação, o Estatuto da Família, o Programa Escola Sem Homofobia, todos eles acabaram sendo modificados, alterados ou excluídos de qualquer prática possível, principalmente por conta de reivindicações da ordem moral. E coberto pelos interesses do setor empresarial, portanto coberto por uma ideologia neoliberal e, portanto, coberto por uma roupagem de inovação tecnológica, o homeschooling acaba ganhando uma força muito grande nos anos que a gente vive. E nesse ponto fica muito interessante. O autor ele vai dizer justamente que quando a gente escuta Escola Sem Partido, é muito fácil ouvir críticas de diversos lados, mas o homeschooling em si, ele é meio que apagado em sua relação com os grupos cristãos do Escola Sem Partido. E aqui o grande ponto, o ponto mais interessante é que, ao apagar isso, se coloca em jogo que o interesse comercial das empresas não necessariamente estaria ligado a um interesse ideológico, por exemplo, né? Tudo se passa como se o interesse de uma empresa em vender uma solução para a educação domiciliar não fosse ligado a nenhum interesse ideológico, religioso, moral, né? Ideológico nesse sentido, no sentido daquilo que está fazendo intermédio da nossa relação imaginária com as coisas. E esse tipo de empreendimento educativo é muito interessante para as empresas e é muito influenciado, colocado em jogo, em prática, por grupos cristãos, vai dizer o William. Alguns movimentos de liderança da sociedade civil colocam em jogo justamente a justificativa de que se defende, na verdade, a liberdade de ensino, de que qualquer um pode ensinar. Qualquer um pode ensinar da maneira como quiser, o filho, a filha, enfim, o lar, a família é um lugar onde você pode ensinar da maneira como você quer. E o interessante aqui é que o que é a educação domiciliar? A educação domiciliar é um tipo de educação que não tange, não encosta no grupo de professores, na categoria de professores. Os professores já não atuam enquanto categoria, mas enquanto profissionais liberais individualizados. Esse é o tipo de professor que atenderia numa educação domiciliar, por exemplo. A educação domiciliar funciona como uma maneira, portanto, de desagregar qualquer coletividade que poderia nascer, surgir, se desenvolver dentro de uma escola. Um lugar que não é aproveitado muito bem para os negócios em 2021, e aí se tem algumas soluções empresariais para faturar em cima, e um lugar em que a ideologia tem uma guerra super acirrada, os diferentes lados estão em uma guerra super acirrada, um lugar em que é necessário dominar, um lugar que é necessário colocar a ideologia ultra-individualista neoliberal para dentro, goela abaixo. E quando eu digo ideologia neoliberal, no fundo, eu estou querendo trazer esse termo, essa palavra, para uma abordagem que envolve o corpo marcado pela experiência e pelas condições de possibilidade de uma forma de subjetivação ultra-individualista. Talvez num dado momento eu até comece a tratar sobre a noção de identidade em Bauman, em Lipovetsky e a maneira como a gente pode fazer uma interpretação Foucaultiana dessa noção de identidade. Noção essa que me parece descrever um pouco desse indivíduo ultra isolado, individualizado, atomizado, enfim, e que tem uma relação de mercado com tudo de tal forma que o status acaba sendo um status de consumo. Mas voltando ao texto, uma das coisas que a gente viu na pandemia foi justamente a dificuldade de conseguir acompanhar aulas online por parte gigante dos alunos, mas também por parte dos professores, que não tinham o hábito de lidar com aparelhos tecnológicos para dar aula. Esse é um primeiro ponto. Vocês percebem que a educação domiciliar sendo colocada como uma possibilidade e havendo um mercado para ela, um mercado que se expande, que vende, e ao mesmo tempo com esse mercado que se expande e vende, havendo também o sucateamento progressivo daquilo que é o ensino público, no fundo, a educação domiciliar, ela, primeiro, nunca vai ser feita para todos, para todas, de jeito nenhum.
A situação tecnológica material brasileira e o salário médio brasileiro não permite que se tenha e não permite que se absorva, de certa forma, uma cultura que envolva o uso das tecnologias para esses fins e o gasto de dinheiro em tecnologia para que se tenha esse uso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui é que a educação domiciliar, esse ponto eu acho muito interessante. A educação domiciliar, o contrário do direito de ser livre para aprender, a educação domiciliar ela quebra isso. Ela faz que seja possível a ausência do aprender. Porque dentro de um tipo específico de educação domiciliar não se tem controle daquilo que é ensinado. Significa que se pode ensinar para uma pessoa a matéria que ela precisa aprender para passar numa prova que vai ser uma aprovação do Ministério da Educação para comprovar que, por sua vez, a educação domiciliar de um indivíduo específico foi bem feita. Você pode ensinar alguém a responder questões numa prova, resumindo. Mas o miolo da educação, do ensino básico brasileiro, quando eu digo básico eu quero dizer a maneira como se lida com os materiais que são ensinados no Brasil, tende a ser uma maneira científica. O Estado moderno, inclusive, é pautado pela ciência. A educação universal tem como princípio também o uso de enunciados e de princípios que são científicos, né? Em sua maioria, né, dos casos, das vezes em que uma aula acontece, essa aula vai acontecer com base em alguma observação científica. Na educação domiciliar você não precisa ter isso, você pode ter uma família que ensina uma coisa ou outra para que o filho passe numa prova, para que ele consiga tirar um diploma, mas o fundo da educação é feito por enunciados que não tem qualquer relação com a realidade, que não tem qualquer relação com o mundo que a gente vive, com a concretude, com a materialidade. A gente pode ter, portanto, pessoas que têm o ensino médio completo e o que elas aprenderam no período que seria relativo ao ensino médio foi algo que ela deveria ter aprendido, de repente, numa igreja, ou de repente num partido, ou em algum outro lugar que não a escola propriamente. E o mais interessante é pensar que esses grupos, eles dizem que educação estatal é coisa de comunista, né? Coisas nesse sentido. É foda isso, porque vamos pensar bem, né? A escola é um aparelho de Estado e se ela serve justamente para ser utilizada, manuseada, instrumentalizada pela classe dominante que detém o poder estatal, a escola ela nunca vai ser coisa de comunista em uma sociedade que é uma formação social que é capitalista. Isso é óbvio. Isso, não há questão sobre isso. É evidente que ela não vai ser. Mas quando se retira ela do Estado e se tem a ideia de que se eu estou retirando do Estado, eu estou retirando da possibilidade de ser comunista, isso é muito legal, porque se esquece que o aparelho de Estado, a escola enquanto aparelho de Estado, ela não depende só da instituição escolar pública, ela acontece também nas instituições privadas e ela também vai se transferir para o espaço familiar. E vai acontecer através de outras relações com outros sujeitos colocados nesse jogo de relações. Mas o aparelho escolar funcionando enquanto um instrumento da classe que detém o poder estatal momentaneamente, e vai continuar acontecendo. A pessoa que acha que tirando do Estado retira de alguma influência política, ela está muito enganada, com certeza. Muito enganada, mais enganada até do que a pessoa que acha que se está na escola é comunista. Muito obrigado a você que viu o vídeo até o fim. Por favor, se inscreva no canal, seja membro, assista às nossas séries de vídeos que são exclusivas para membros. Se tiver alguma questão, fica à vontade para colocar nos comentários. Eu estou aqui disponível para conversar com você e até a próxima.